Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. A partir do verso 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que fizeste assim? E que direis? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória já que dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos parar aí no versículo 24. Tem os pedidos de oração aqui, meus irmãos. Pedido de oração para o Ítalo e o Vinícius. A informação que chegou a mim é que nem os médicos não estão achando o que esses meninos têm. Ítalo e Vinícius. Orar também pelos nossos demais queridos que estão enfrentando aí problemas, não é? Problemas de saúde. O Luan está com dengue aí. Foi confirmado, Luan? Não? Baixo. Tá bom. E orar pelos demais também. Vamos orar então ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. Santa e bendita é a sua palavra. O teu nome, Senhor, seja engrandecido para todos sempre. Pai eterno, peço, Senhor, que o Senhor nos ajude com a sua palavra que será pregada. E que o Senhor nos abençoe, Senhor, com o entendimento da mesma. Peço que o Senhor esteja tocando em cada coração, em cada vida, em cada alma, para a sua palavra. Pai eterno, peço que o Senhor abençoe, Senhor, as vidas que estão enfrentando as enfermidades deste mundo. Peço que o Senhor conceda a eles graça e misericórdia. Peço também, Senhor, pelo Ítalo, pelo Vinícius. Não sabemos, Senhor, o que os aflige, mas sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e que sabe de todas as coisas. E te pedimos, ó Deus, e te clamamos pela sua misericórdia sobre a vida destas almas. Peço que o Senhor abençoe todos os nossos queridos que não estão aqui nesta noite. Não sabemos o porquê, Senhor, deles não estarem aqui, mas te pedimos que o Senhor os ajude e os abençoe aonde quer que eles estejam. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados e as minhas faltas. E nos instrui, Senhor, através do Teu Espírito Santo, através da Sua palavra,
a como a servi-lo e a como a conhecê-lo, Senhor, melhor, todos os dias da nossa vida. E é em nome de Jesus o Cristo, Messias, Salvador, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, quando nós ouvimos falar sobre a palavra de Deus, e o texto que nós lemos aqui de Paulo escrevendo aos Romanos, então esse texto aqui é aquele texto que fala que Deus, antes de Jacó e Esaú nascer, Deus amou um e aborreceu o outro. Fala da eleição de Deus, fala de todo o poder que Deus ele tem. E aí quando a gente ouve falar sobre a questão de poder, no texto que nós lemos, está bem claro que o poder de Deus não é necessário que exista crente sobre esse mundo para que o poder de Deus seja revelado. Porque quando todo o poder de Deus foi revelado sobre a criação, não tinha crente sobre esse mundo. Então nós temos um equívoco na nossa mente, de que nós pensamos e achamos que o poder de Deus vai ser revelado através da igreja, e não é assim. E quando a gente fala de poder, o que as pessoas querem? Poder. Poder é controle, domínio, força. Os homens querem ser poderosos. O mundo vive um conflito de poder. As pessoas buscam poder. Conversando com um indivíduo que trabalhava na empresa onde eu trabalhei 5 anos, e ele era de uma denominação, e a gente falando sobre a palavra de Deus, eu fiz uma pergunta para ele: mas o que você vai fazer lá? Eu quero poder. Olha, eu quero ser o Marinha Papai, poderoso. Eu quero ser uma pessoa que domine a mente e os corações das pessoas. Mas quando você lê a Bíblia, presta atenção aí na Bíblia, por favor, capítulo 9, versículo 20. Mas ó homem, quem és tu que replicas a Deus? Porventura coisa formada dirá o que formou. Por que o Senhor fez assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um para honra e outro para desonra? Versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o quê? Então Deus não precisa de crente. Quando Deus foi mostrar o seu poder para o seu povo, Ele chamou o Faraó. Ele usou o Egito, Ele usou o Faraó incrédulo, Ele usou homens que nem criam em Deus. Então, para Deus mostrar o seu poder e toda a sua força, não precisa de igreja. Porque não foi para isso que Deus criou a igreja. Não foi para isso que Deus criou e deixou a sua igreja nesse mundo. Então, para que Jesus deixou a sua igreja? Versículo 23. Para que também desse a conhecer
as riquezas da sua glória. E glória não é sinônimo do quê? De poder. Mas na nossa mente, quando nós pensamos sobre glória e poder, nós achamos então que glória e poder estão associados, e que então glória é poder, autoridade e honra dos homens. Então a pessoa, ele busca o que? Igreja. Poder. Poder para resolver os seus problemas. Mas a igreja, ela foi deixada, e a sua palavra de Deus está aqui, para que a igreja de Cristo, o salvo, o crente, ele faça o quê? Ele demonstre a glória de Deus, e não poder. E quando Paulo vai falar sobre essa questão do poder, e isso confunde a nossa mente, abre dentro do coração e da mente da pessoa aquele conflito, aquela falta de entendimento, porque a pessoa ele é bombardeado todos os dias, 7 dias por semana. É só você ligar o seu rádio e a sua televisão. Ele é bombardeado o quê? De uma busca incessante, por quê? Poder. Você liga o rádio, as religiões estão dizendo que eles são o quê? Poderoso. Você liga a televisão, o camarada lá promete que ele vai fazer e desfazer com a sua vida. Aí você compra a literatura, você vai para os livros. O poder da mulher que ora. Por que é vendido? Porque tem uma palavrinha bem grande na frente. O poder. Porque a pessoa quer ser o quê, meu irmão? Poderoso! Aí você vai na literatura evangélica, só tem poder, 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 força, poder e domínio. Escreve um livro para você ver o crente que chora, para ver se você vai vender. Não vai vender nada. Aí tem outro livro lá, é o tempo de você ser forte e grande. Vai vender? Vai. Porque as pessoas têm uma busca incessante, por quê? Poder. E aí Paulo está dizendo aqui em Romanos 9, que os crentes, que a igreja, ela não existe para demonstrar poder, mas ela existe para transparecer toda a glória de Deus. Qual foi o primeiro homem poderoso da Bíblia? Primeiro. Como é que é o nome dele? Primeiro homem, descrito no livro de Gênesis, no capítulo 10. Primeiro homem poderoso, considerado poderoso na Bíblia. Gênesis capítulo 10. É o homem chamado Nimrod. Um homem que escravizou pessoas. E a primeira cidade que ele construiu foi Babel. Porque a Bíblia diz no livro de Gênesis que esse homem era um poderoso caçador de almas. Ele não somente caçava os homens, mas ele escravizava os homens com a ganância do seu poder. E quando nós temos esse conflito de poder na nossa vida, é porque nós não sabemos qual é o nosso destino e a nossa vocação. Então você não entendeu ainda nada. Você não compreendeu nada porque você está aqui. Você não compreendeu nada qual é o seu propósito. Você não entendeu nada qual é a sua vocação.
E aí Paulo, no capítulo 9, ele diz assim, vamos lá, para que também desse, versículo 23, a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes que preparou. Versículo 24, os quais somos, quem? Nós. Então se Deus vai fazer, se Deus vai mostrar o seu poder, Ele não vai usar quem? Igreja. A igreja, ela é um utensílio de Deus particular para revelar ao mundo a sua glória. Mas você sabe o que dá a impressão que eu tenho, meus irmãos? É que as igrejas disputam pessoas na cidade, certo? É uma disputa para ver se a família do Diego vai vir aqui, para ver se a Raquel vai vir, para ver se o outro vai se converter. É uma disputa. É uma disputa de porta em porta, de casa em casa. É uma disputa ferrenha, porque igrejas estão entrando em conflito do quê? De poder. E poder significa você dominar o maior número de pessoas. Certo? E a igreja de Deus, ela não está aqui em conflito com ninguém, muito menos por poder, domínio e controle. Porque nós não seremos diferentes daqueles que querem mudar as pessoas de endereço, mudar ele de denominação, mudar ele de lugar, mas não transformar o seu entendimento, o seu ser, a sua natureza. Porque nós vamos estar fazendo proselitismo. Então Paulo diz assim, a igreja de Deus é para manifestar a sua glória. E se você largar lá a sua denominação e vir para cá, você só mudou de endereço, mas se a sua mente, o seu entendimento, o seu ser, sua consciência e a sua vocação não for transformado, nós não seremos diferentes das disputas de poder que tem por aí. Nós vamos estar iguaizinhos a eles. E não é para isso que nós estamos aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Eu estou interessado aqui em você conhecer o Deus da Bíblia. Porque o primeiro homem poderoso é o homem chamado Nimrod. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 1. Então Paulo, o mesmo que escreveu a carta aos Romanos, lá em Efésios capítulo 1, na sua oração, Efésios 1, versículo 11 e versículo 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para a da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está orando para essa igreja, dizendo assim:
entendam qual é a sua vocação, ou seja, a manifestação da glória de Deus. Então não é por poder. Nós não estamos aqui para manifestar poder. Nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus, ela se revela através de nós, da sua salvação pela graça. Sua salvação pela graça. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos. O Simão é um grande exemplo para nós de cuidado com essa questão de poder. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está falando dos apóstolos. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos que era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu quem? Dinheiro. Quando ele viu, meus irmãos, os apóstolos colocando as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo, logo ele chegou diante dos apóstolos e ofereceu dinheiro. Versículo de número 19, dizendo: dai-me também a mim esse. Por que as pessoas querem o quê? Poder. E aí ele chegou diante dos apóstolos e ele acha que a igreja de Jesus Cristo é uma fonte de poder inesgotável para resolver todos os problemas da sua vida, para ele ficar livre de tudo. Então ele chega, porque ele é um homem ganancioso, um homem maldoso, uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não foi transformado no seu ser, na sua natureza, na sua vocação e na sua consciência. Então ele acha que é com dinheiro que ele vai comprar o poder de Deus. Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Mas a questão do dinheiro, meus irmãos, é uma questão de domínio e poder e controle que as pessoas querem. A pessoa quer um lugar de poder, força, porque ele acha que é assim que Deus vai se revelar a ele. E é assim que é o nosso entendimento. Quando eu penso na glória de Deus, eu penso num monte de gente me aplaudindo quando eu passo na rua. Quando eu penso na glória de Deus, eu penso que quando eu chegar no meu emprego vai estar todo mundo sorrindo para mim, todo mundo alegre, feliz, batendo nas minhas costas, achando que eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Quando eu penso na glória de Deus, eu penso que a autoridade da cidade, o prefeito, o delegado, os vereadores, vão todos, quando eu passar na cidade, eles vão me erguer e vão falar: ali vai o nome de Deus que é cheio de poder. Então eu tenho esses entendimentos, mas eu não penso e não consigo conceber que Deus, o Todo-Poderoso, é realmente para fazer resplandecer a sua glória. E quero dizer uma coisa para vocês, que quando Jesus fez as duas multiplicações do pão e do peixe, tinha muita gente por Cristo? Tinha uma multidão. Quando Jesus fez os milagres, tinha uma multidão. Mas quando Jesus foi crucificado,
a multidão gritava o quê? Crucificam. Poder serviu para alguma coisa? Milagre serviu para alguma coisa? Salvou aquelas pessoas? Converteu eles? Eles mudaram seu entendimento, sua consciência, sua natureza, entenderam qual é a sua vocação? Não. Porque tem muita gente aí experimentando o poder de Deus que não conhece a Deus, que não tem natureza de Cristo, que não tem mente de Cristo, que não tem consciência de Cristo, que não tem nenhum entendimento da sua vocação, não sabe nem qual é o seu propósito, não sabe nem o que existe sobre esse mundo. Usar o poder de Deus não significa que uma pessoa conhece a Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias agora em Evangelho de Mateus capítulo 6. Qual é o nome que Jesus deu para o Deus desse século? Como é que é o nome dele? Mateus 6, 24. Como é o nome do Deus que Jesus deu para esse século? Mamon. E Mamon é o quê? Por que o Mamon é o Deus que as pessoas querem ter? Fala para mim. É o Deus sonhado de todo homem que deseja o quê? Poder. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a... Então o mamon é o dinheiro. Mas por que o dinheiro então é o Deus da pessoa? Porque finalmente a pessoa tem um Deus que ele quer. Por quê? Porque é o Deus que vai fazer toda a sua vontade, um Deus que dentro do entendimento dele pode tudo, e que no final das contas, lá na conta do banco, você pode fazer o que com ele? Controlar ele. Porque o seu Deus é o salário que você recebe no final do mês. O seu Deus é o dinheiro que está lá na conta. E aí ele é o mamon da sua vida. Porque é o Deus que você projeta para a sua vida. É o Deus que finalmente você tem domínio sobre ele. E que se você tiver ele, você faz o que você quiser. Sabe qual é o Deus das pessoas poderoso que eles querem? Mamon. O mamon é o Deus deles. Um Deus que finalmente eu posso dominar e fazer com ele o que eu quero. Por isso que a pessoa sonha em ganhar dinheiro, sonha em ninguém mexer no salário que ele ganha no final do mês. Porque é um Deus poderoso, que eu tenho na minha mente que ele faz tudo que eu quero, e no final da conta eu domino ele. É por isso que eu não gosto do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia eu vou ter que me sujeitar a resplandecer a sua glória, eu vou ter que ser submisso a ele, e ainda vou ter que fazer a sua vontade. Então eu não quero um Deus assim. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7. Está pertinho aí, vamos para frente. Mateus 7, 21. Quando nós falamos aqui
que tem muitas pessoas usufruindo do poder de Deus, mas não conhecendo a Deus, Jesus vai dizer aqui em Mateus 7, 21 ao 23. Vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que se submete, aquele que tem uma vida para glorificar o meu nome, aquele que realmente compreendeu qual é a minha natureza, aquele que tem uma afinidade comigo de consciência, natureza e vocação, porque esse sim, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que meu Pai Celestial e tudo aquilo que o Pai que está nos céus. Mas é aquele, meus irmãos, que não foi mudado somente de endereço, é aquele que foi transformado o seu entendimento, sabe qual é a sua vocação, sabe por que ele está aqui, foi mudado a sua natureza. Não adianta a pessoa sentar em banco de igreja, mas o seu entendimento não foi transformado, sua natureza continua sendo a mesma, ele ainda não conhece o Deus das Escrituras, e os deuses que ele serve é o Mamon. Não adianta. Porque as pessoas estão interessadas em quê? Em poder. E aí a pessoa acha, então, versículo 22, mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Não tem um monte de gente profetizando aí? Cheio de profecia para todo lado, vou profetizar sobre a sua vida, vou falar da sua vida. Não tem? Então um monte. Vamos continuar. São pessoas que estão querendo usufruir do poder de Deus, porque eles acham que eles podem fazer isso. Versículo 22. E em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Versículo 23, por favor, leia comigo. E então lhes direi abertamente, 2 pontos, continua lendo para mim. Deus vai falar, eu não conheço você, eu não sei quem você é. Não, mas espera aí, eu profetizei no seu nome, eu fiz milagre, eu expulsei demônio. Tem pessoa achando que Deus vai se manifestar dessa maneira. Mas quando ele chegar, meus irmãos, diante de Deus, ele vai descobrir que ele não conheceu a Deus. E aí Jesus vai dizer para ele assim, ó, eu não conheço você, eu não sei quem você é. Não, Senhor, mas eu usei o seu nome. Você queria só o meu poder, você não queria manifestar a minha, porque para manifestar a glória de Deus, você precisa entender uma coisa. Você vai ter que ser transformado por esse evangelho da Bíblia, para você ter a mesma natureza que Deus tem, para você ser transformado em consciência, para você ser transformado no seu entendimento de Deus, e para que você entenda qual é a sua vocação. Para que eu estou aqui, pastor? Eu estou aqui para manifestar a glória de Deus através da minha vida, e não o seu poder. Porque as pessoas gostam de homens o que? Poderosos. Né? O homem poderoso é vir aí em Marília, lota. Cobra ingresso, tudo mais. E o povo vai atrás porque eles gostam de poder. Infelizmente. Evangelho de João, capítulo 17. Quando João vai falar sobre Jesus e a sua glória, no Evangelho de João 17, versículo 4.
Evangelho de João 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo obedecido, feito a sua vontade, consumado a obra que me deste. O quê? Então Jesus, quando ele está orando diante dos seus discípulos, ele está orando ao Pai, e ensinando os apóstolos a como orar, e dizendo assim na sua oração: Pai, eu te glorifiquei aqui nesse mundo, fazendo a sua vontade. Mas peraí, pastor, uma dúvida. Mas Jesus não fez milagre? Fez. Quantas multiplicações de pães e peixes Jesus fez? Mas só as duas resolveu a fome do país? Resolveu o problema? Não. Porque quando Jesus acabou de fazer a multiplicação, a multidão correu atrás dele para fazer dele o que? Um rei. E aí Jesus fez o quê? Foi embora. Jesus curou muitos enfermos, mas todos foram curados? Não. Porque Jesus deixa bem claro aqui: eu vim a esse mundo para glorificar o meu Pai. Agora eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 22 do capítulo 17. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos. Quando fala para você de unidade, quando a Bíblia diz assim para o casamento: e ambos serão uma só carne, isso implica em uma unidade. Isso implica em conhecimento. Isso implica em intimidade. Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é você conhecê-lo. E como ela se revelou a nós? Através da sua salvação, que é pela graça. E como que nós vamos revelar a glória de Deus a esse mundo? É com poder? Você acha que a cidade de Oriente precisa de poder? Você acha que essa igreja que está aqui nesse lugar, aqui na Evaristo Tardim, 83, ela tem por objetivo mostrar para essa cidade poder? Ela tem por objetivo mostrar para essa cidade o que os moradores podem angariar de Deus? Não. Ela tem por objetivo mostrar a essa cidade o caminho e fazê-los conhecer quem é Deus. É para isso que ela está aqui. Porque se eu for ficar preocupado com poder, eu vou entrar em disputa de poder. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Você quer um casamento perfeito? Perfeitos em unidade. Aprende a viver os dois como um só. Mesma natureza, mesma consciência, mesmo entendimento, mesma vocação. Porque senão vai ser dois estranhos dentro de casa. Continuação do versículo. Para que o mundo faça o quê? Conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a... Qual que é o objetivo da glória de Deus? Para que o mundo conheça quem? O próprio Deus.
Por isso que Deus não quer nenhum homem poderoso aí fazendo um monte de coisa. Deus quer uma alma salva, que tenha a mesma natureza, mente de Cristo, saiba a sua vocação, para mostrar para você quem é Deus e como Ele se revela a você. Agora nós podemos também chegar, meus irmãos, como muitos estão chegando, naquela conclusão ou impressão de que é melhor um mau crente do que um bom incrédulo. Eu prefiro um bom incrédulo. Como assim? Eu prefiro um bom incrédulo. E eu espero em Deus que eu nunca consiga estragar a vida de um bom incrédulo. Porque se eu estiver aqui para ensinar ele a ser poderoso, então eu não tenho que ensinar nada para ele. Se eu tiver que estar aqui para ensinar ele que ele tem que viver uma busca incessante de poder, força, então é melhor que eu não estrague a vida dele. E as igrejas, elas estão entrando dentro da sua mente que é melhor um mau crente que não tem responsabilidade nenhuma com Deus, que não está nem aí para a palavra de Deus, que não tem compromisso nenhum com a igreja de Deus, do que o bom incrédulo que está aí fora. Porque tem muitas pessoas sendo transformadas em prosélito. Ou seja, ele é colocado dentro de uma denominação, ele é feito uma catequese dentro da sua mente, então ele fica ali dentro daqueles ritos e costumes, e ele acha que está tranquilo. E aí a pessoa estraga um bom incrédulo. Porque o bom incrédulo só falta uma coisa para ele. Porque incredulidade não é você não crer em Deus. Incredulidade é uma forma errada de crer. Presta atenção. É uma forma errada de crer. Porque quando Paulo foi falar para os atenienses, ele diz assim, ó, eu quero falar para vocês sobre esse Deus que vocês servem aqui, mas não conhecem. Sabe por que está acontecendo com as igrejas? Nós estamos mudando pessoas de endereço. E aí a gente fica assim, ei, agora sim, hein? Agora nós estamos ganhando as pessoas de lá, estão pondo aqui dentro, e aqui, ó, você vê aqui, isso aqui é mais um troféu. Errado. Pessoa muda de lugar, mas não muda de entendimento. Pessoa muda de lugar, mas não muda de natureza. Pessoa muda de lugar, mas ele não muda de consciência. Muda de lugar, mas ele não muda de vocação. E é melhor nós, como igreja, se não for para ensinar a verdade de Deus, não estragar os incrédulos que estão aí no mundo. Porque nós não estamos aqui para ensinar uma igreja de poder, que você vai ser super poderoso e que você não vai ter problema nenhum mais nesse mundo, que o seu casamento não vai ter nenhuma discussãozinha, que os seus filhos não vão ficar doentes, que você não vai perder o emprego. E não é nada disso. Nós estamos aqui para falar para você que quando você conhecer esse Deus aqui da Bíblia, então você vai entender que no momento difícil você vai revelar a glória de Deus, e no momento bom você também vai revelar a glória de Deus. Jesus disse, Jesus, quando chegou na Gadara, ele atravessou o mar da Galileia, que é um lago de água doce, que não é um mar, é um lago. É um lago de água doce, não é mar. Mas ele é grande, largo. Então eles chamam de mar da Galileia. Mas é água doce, é um lago. E aí,
teve uma tempestade, ele passou, chegou na Gadara, mas chegou na Gadara, ele chegou lá e encontrou o maior macumbeiro que tinha lá. O cara que era o cara que tinha 6.000 espíritos nele. O maior feiticeiro da paróquia. Ninguém podia ir com ele, porque se tinha um cara que recebia espírito, aquele lá, ele já tinha 6.000 nele já. Ele tinha uma legião, que quando Jesus perguntou para ele, qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Uma legião romana era 6.000 homens. Ou seja, aqui comigo, Jesus, o negócio é o seguinte, tem 6.000 aqui comigo. E aí Jesus então expulsou todos aqueles espíritos malignos. Esse homem foi convertido, esse homem mudou seu entendimento, mudou sua natureza, mudou sua consciência, aprendeu qual é a sua vocação. Ele queria ser Jesus, ele queria seguir Jesus, e quando ele tentou em seguir Jesus, Jesus mandou ele para onde? Para a sua casa. Volta para a sua família. Você vai lá onde eles têm todo o entendimento deles errado. Você volta para lá, aonde eles acreditam em todas essas crenças, essas crendices. Você volta para lá e você vai dar o testemunho de um salvo. Você vai revelar para eles a minha glória. Volta para sua casa. Jesus não falou para ele assim, ó, você chega lá, você já faz um culto de oração, você já chama toda a sua família, põe a mão na cabeça deles todos, expulsa o demônio deles e vira lá um ponto de pregação. Não, ele falou, vai lá e mostra para eles a minha glória. E o que eu fiz por você. Como é que Deus vai se revelar a nós, meus irmãos? Fala para mim. E quem é que vai revelar a glória de Deus? O que Paulo diz lá em Romanos? Os vasos de misericórdia são quem? Somos nós. Mas, para revelar o seu poder, Deus precisa só dos desobedientes. Tá bom? Então você tem que entender isso ali. Para revelar a sua glória, Deus precisa do seu povo e da sua igreja, porque é isso que ela está destinada a fazer. Ela sabe qual é a sua vocação. Mas para revelar o poder de Deus, não precisa de nós. Precisa só do desobediente. Porque ele é suficiente para Deus abrir o mar, fazer todos eles entrar no meio e fechar. Tá bom? E aí quando chegar lá em Jericó, está todo mundo com medo, porque Deus demonstrou o seu poder. Você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida? Ou você quer que a sua vida seja um vaso de misericórdia, para que seja manifestado a glória de Deus? Quem é o seu Deus? É o Deus que você vai se submeter a Ele, obedecer a Ele, ou é o Deus que está na conta sua do cartão do banco? Aquele que você acha que pode tudo e que no final das contas você domina Ele. Qual que é o seu Deus? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10. Hoje as pessoas identificam você pelo lugar aonde você vai. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 31. Você vai naquela
naquela igreja lá, mas lá não tem poder. Eu entrei lá, o pastor começou a falar de glória, falou que não estava para revelar poder. Eu quero ir num lugar onde tem poder, onde a minha adrenalina sai de lá e eu saio de lá suado como se eu estivesse fazendo ginástica. Você tem que ir para a academia, né? Capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? Versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de quem? De Deus. Muito bem. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam. Então essa é a maneira que Paulo traduz a sua vida, na sua salvação, dizendo assim: através da minha vida, quando eu como, quando eu estou lá bebendo água, suco, qualquer outra coisa, eu estou fazendo isso para a glória de quem? De Deus. E a minha vida, então, como crente, como igreja de Cristo, ela transparece para as demais pessoas o que? A glória de Deus, para que eles possam então conhecer o Deus que eu sirvo e ser salvo por Ele. Então, qual que é a vocação da igreja? A vocação da igreja é mostrar, transparecer a glória de Deus. E é por isso que Paulo diz lá: os vasos de misericórdia. Meus amados, que Deus possa transformar realmente cada uma das nossas vidas, para nós então compreendermos essa questão da natureza de ser iguais a Deus, consciência de Deus, mente de Cristo, vocação correta. Nós temos como igreja o papel de mostrar para o mundo não o poder, mas glória. O pecado de adultério de Davi, clássico, não foi por causa da mulher, foi porque Davi estava sofrendo de uma crise de poder. E quando você entrar na crise de poder e achar que você tem o controle da sua vida, que é você quem conduz o barco da sua vida, então você ainda não entendeu qual é o propósito e a sua vocação. Porque Deus, quando mandou Noé fazer a arca, o que Deus não mandou ele fazer? Um leme. Deus não mandou ele fazer leme. Deus não mandou fazer um negócio para ele dirigir a arca. Porque quem que vai dirigir a arca? Deus. E depois de mais de um ano, você acha que Noé ficou só 40 dias? Ficou um ano dentro da arca. Porque só para a água baixar demorou 150 dias, 5 meses. A baixar no nível que chegasse às montanhas. Porque quando o dilúvio veio, ele ultrapassou todas as montanhas. Noé ficou mais de um ano dentro da arca. Não foi 40 dias, 40 noites, não. Mas a arca não tinha leme. Porque quem é o leme dela? Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe
a entender e compreender a nossa vocação de manifestar ao mundo a cidade de Oriente, que os irmãos nossos lá de Pompeia tenham esse mesmo entendimento, que os nossos queridos irmãos lá de Marília também eles entendam isso, que uma igreja que funciona não é uma igreja grande. Igreja que funciona é onde tem 3 que quer fazer alguma coisa. 3 funciona. Aonde tem 3 que é movido por Deus, funciona. Não é igreja de 100, 200 pessoas. É quem deseja ser vaso de misericórdia e mostrar para essa cidade quem é Deus. Eu não quero produzir e peço a Deus para nunca produzir prosélito. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para que a pessoa conheça o Deus que eu sirvo e eu conheço. Só isso. Porque assim a glória de Deus vai ser manifestada em todo o coração. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite pedir, Senhor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas e que possamos mesmo, Senhor, com o entendimento aberto pela sua vontade, compreender, Senhor, qual é a nossa vocação como igreja neste lugar e qual é a nossa vocação como crentes individuais. Fazer com que essa cidade, fazer com que o lugar onde nós moramos, seja, Senhor, nossas vidas um vaso de misericórdia, para que as riquezas da sua glória sejam manifestas a estas pessoas. Senhor, eu peço pela sua igreja que está aqui, e se ela não estivesse aqui, Senhor, o Senhor ainda estaria nesse lugar. Eu te peço, Senhor, não nos deixe cair nos conflitos de poder, não nos deixe, Senhor, nos tornarmos aquelas pessoas que vão ficar disputando, mas ensina-nos, Senhor, a com muito amor e com a sua graça mostrar a sua glória e fazer com que essas almas te conheçam. Peço, Senhor, pela vida dos enfermos, dos necessitados, a irmã Vilma que está enferma. Peço pela vida do Luan, do Ítalo, do Vinícius, e de todos aqueles, Senhor Deus, que têm sido acometidos por essa enfermidade. Peço que o Senhor esteja, Pai, de alguma maneira, Senhor, se for do seu querer, nos protegendo desse mal. Peço pelo irmão Renivaldo que está viajando e pelos demais irmãos que não estão aqui. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Peço que o Senhor abençoe os casamentos. Peço que o Senhor abençoe, Senhor Deus, os nossos jovens, os nossos irmãos mais de idade. Peço que o Senhor esteja derramando da sua graça sobre cada vida e sobre cada coração. E é em nome do seu Filho amado Jesus, o Cristo, que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, nós estamos então encerrados.
Peço que Deus abençoe a todos e vão em paz. Amém?